mulheres representam mais da metade da população brasileira, mas aqui na Câmara ocupam apenas 9% das vagas disponíveis. No Senado, a situação é parecida. São apenas 8 mulheres entre as 81 vagas daquela casa. Para tentar reverter essa situação, a Câmara dos Deputados lançou uma campanha para estimular o ingresso de mulheres nos partidos políticos. Com o lema Mulher, Tome Partido, Filie-se, a campanha tem como meta aumentar em 20% o número de mulheres filiadas até o dia 4 de outubro, prazo final de filiação para quem deseja concorrer a um cargo político nas eleições gerais de 2014. Para falar mais sobre essa campanha, participa do Palavra Aberta de hoje a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada Jo Moraes, muito obrigada pela presença da senhora aqui no estúdio. E eu gostaria de perguntar inicialmente, mais de 50% da população brasileira, composta por mulheres, e também somos mais da metade do eleitorado brasileiro. Por que elegemos tão poucas mulheres para o Congresso? O Brasil é um país que, na sua construção e na sua formação, teve as estruturas de poder eminentemente masculinas. Na própria história que a gente constrói desde o período colonial, as mulheres têm pouco protagonismo. Você só lembra da Princesa Isabel, da Dona Maria Louca, mas você não resgata o papel das mulheres que efetivamente construíram, desde o período colonial, uma nova nação. Nós temos dificuldades. As estruturas de poder, as instâncias de poder, os partidos políticos não dialogam com as mulheres. Por isso que você se encontra com as mulheres e elas dizem sempre, não, essa coisa de política é para homem. Tanto é que as mulheres transferem a representação, a sua própria representação. Elas se acham inseguras, talvez não preparadas para o exercício da política e, em vez de votar numa outra mulher, às vezes preferem transferir sua representação. Por isso que nós queremos forçar, brigar, para que as estruturas de poder neste país dialoguem com as mulheres, dialoguem tanto a partir dos executivos, como a partir dos espaços parlamentares, como é o caso da Câmara. E como, lembrando que atualmente somos dirigidos por uma presidente, uma presidenta mulher, como estimular a filiação das mulheres aos partidos políticos? Fabiana, um fato muito interessante. A eleição de 2010, no primeiro turno, 70% do eleitorado escolheram 2 mulheres para votar, a Marina e a Dilma. Veja a dimensão de uma opção que naturalmente, espontaneamente foi para a sociedade. No mesmo momento em que a gente tinha 70% com esse voto feminino, nós só conseguimos eleger 45 deputadas. E olha que nós estamos estagnados. Ou seja, 70% do voto para presidente foi para candidaturas femininas. Exato. E só 10% do voto proporcional, ou seja, representação no Congresso, tanto Câmara quanto Senado, foi para candidatas femininas. Então, assim, houve uma distorção grande aí em termos de representação. É uma coisa interessante, porque nós estamos num período de estagnação há 10 anos. Em 2002, nós elegemos 42 mulheres aqui para a Câmara. Em 2006, nós elegemos 46. Em 2010, nós elegemos 45. Nestes 10 anos, nós tivemos a conquista de cotas. Nós começamos com 20%, depois com 30%. Só que conquista de cota para candidaturas e não para o processo eleitoral. Deputada Jo Moraes, dentro dessa questão das cotas, a campanha Mulher Tome Partido tem um subtema que a senhora estava comentando um pouco, há pouco, que diz respeito à laranja só no pé. O que significa isso? Qual que é a questão que a gente enfrentou com a cota? A cota foi uma conquista, porque deu visibilidade e quase que estabeleceu uma dinâmica, não, tem que ter mulher nas listas eleitorais. Só que o que os partidos políticos faziam?
simplesmente botavam mulheres para compor as candidaturas laranjas que a gente tem. Por isso que nessa campanha que a gente está lançando, Mulher Tome Partido, Felice, no partido de sua preferência, a gente completa laranja só no pé ou depois de uma boa feijoada. Porque as candidaturas laranjas das mulheres levam a gente fazer uma constatação de que os candidatos que têm menos de 50 votos, homens, são 10 vezes menos do que as candidatas mulheres que têm menos de 50 votos. Isso é a demonstração clara que as mulheres vão para ser laranjas, para compor listas. Só para cumprir a cota. Nós queremos, o que é o desafio nosso? É mostrar que a política é o exercício cotidiano da convivência humana, é na política que você realiza as coisas. Essa coisa de dizer que eu sou contra a política, eu sou contra, eu decidi sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre como é que vai ser o preço do feijão, que política nós vamos estimular para a educação, a saúde que está em crise, tem que ter 10%. Então nós queremos primeiro isso, tornar a política uma palavra abraçada pelas mulheres. Agora, nesse momento em que a juventude, principalmente, dentro dos movimentos populares, dessas manifestações que movimentaram todo o país desde junho, mostram nas pesquisas um sentimento de, nem é apolítico, mas de não querer tomar parte, não apenas não se sentem representados, como não querem tomar parte na vida política do país. Querem distanciamento da vida política. Então, os jovens, e aí as jovens também. Somado a isso, as jovens estão entrando no mercado de trabalho, tentando se inserir, construir 41%. Uma carreira. Elas estão constituindo família, né? Então elas lutam para conquistar um lugar profissional, lutam para formar família e ainda, junte-se a isso, exercer uma atividade partidária. Como a senhora consegue convencer uma jovem a equilibrar todos esses pratos? Em primeiro lugar, eu acho que nós vivemos uma crise de representação. As estruturas de poder hoje têm um certo distanciamento do povo. Você não consegue fazer com que eles cheguem aqui e se apropriem das estruturas. Todas as estruturas. Nossa democracia é limitada. É insuficiente. Mas há um componente, evidentemente que há uma campanha de setores da mídia que procuram desacreditar a política, desconstruir. Por quê? Porque aí quem vai mandar é o mercado, é quem tem dinheiro. Aí chega aqui a pressão do mercado, do dinheiro, dos lobbies, fazem com que as definições da política não estejam representando os anseios da sociedade. Mas eu queria dizer que há um certo sentimento de afirmação. As jornadas de junho, as imensas pessoas, milhões de pessoas que foram para as ruas, elas estavam realizando o ato da política, o exercício da política, expressar seus desejos, expressar suas demandas. Por isso que, quando passou essa fase em que havia uma certa manipulação contra os partidos, hoje as manifestações continuam, mas as estruturas estão organizadas, sindicatos, associações comunitárias, entidades estudantis de mulheres, estão começando a participar e se embandeirar desses mesmos projetos. Por isso que eu acho que nós temos espaço de sensibilizar uma mulher, olhar para ela e dizer, olha, a sua vida, a sua escola, o seu médico, o seu obstetra, o pediatra do seu filho que está faltando, ele só se realiza na política. Porque tem duas formas de dirigir uma sociedade. Uma pela política, pelas estruturas. Outra pelos canhões. Esta fase de canhões já foi superada na sociedade. A democracia exige participação. Agora a gente tem que mudar. A gente tem que abrir essa casa e os parlamentos todos para que o povo se sinta dentro deles. Deputada Jo Moraes, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta, conversando sobre a campanha Mulher Tome Partido Felice. Boa sorte com a campanha. Vamos todas.
E obrigada também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e lembro a você que você pode conferir esta edição e outras do Palavra Aberta também na nossa página na internet, no endereço www.tv.câmara.leg.br. E aguardo você em uma próxima oportunidade. Obrigada.